Arianos são conhecidos pelo ego e autoestima muito elevada. Eles geralmente gostam de pessoas que os elogiem, ou alguém que os convença a serem um pouco mais humildes. Eles gostam de aventuras, experimentam tudo de uma vez, e se não gostarem, nunca mais vão repetir. Eles ficam entediados facilmente, e precisam de alguém que os mantenha motivados e entretidos. Eles se apaixonam de forma intensa, e conseguem qualquer pessoa que querem. Eles ficam empolgados com viagens, diversão e conhecer pessoas novas. E, às vezes, eles vão precisar de espaço. Eles são independentes, e gostam de se sentirem vivos e de um espaço para respirar. Taurinos são muito teimosos. Eles nunca se dão por vencidos em uma discussão, e só vão parar de falar quando você concordar com eles, mesmo se eles estiverem errados. Apesar disso, eles não se orgulham de começar brigas e discussões. Eles são muito ciumentos também, outra característica da qual eles não se orgulham. Muitas vezes o ciúme é baseado na insegurança, então pode demorar para que eles possam confiar completamente em você. Seja paciente e, acima de tudo, honesto. Taurinos são muito leais. Nunca vão te magoar ou te trair, e vão ficar contigo para sempre. Eles têm um coração mole, e perdoam com facilidade. Eles são muito independentes, e não precisam de nada para guiá-los ou mandar neles. Eles são pacientes, mas sempre tentam dar um jeito de mostrar se estão bravos ou não. Geminianos são conflituosos, e as emoções dominam o mundo e o pensamento deles. Por isso eles entram em conflito sobre como agir e pensar. São bem motivados, e se aplicam bastante aos relacionamentos. Eles querem ver sucesso em tudo o que fazem. São criativos, e não só em relação à arte. Eles organizam festas e surpresas como ninguém. Eles gostam de festas e de socializar com muitas pessoas. Mesmo assim, eles também adoram passar um tempo sozinhos com a pessoa amada, curtindo um filme ou seriado. Eles estão em constante movimento. Cancerianos são extremamente sensíveis e emotivos. Se você trair a confiança deles, eles vão se fechar para sempre para você. Eles gostam de sair ganhando em tudo o que fazem. São ambiciosos. Apesar de temperamentais, eles são de confiança, leais e amigos. Estarão sempre presentes. Não tente conter um canceriano, pois são muito inflexíveis em relação ao que querem. Eles amam de forma intensa e profunda. Coisas românticas geralmente quebram as barreiras deles e fazem eles se apaixonarem. Leoninos são narcisistas e de opinião forte. Eles não vão mudar a maneira como são e nem fazer coisas que não querem. Eles sabem detectar mentiras e gostam de pessoas que joguem pelas regras deles. Eles adoram provocar e fazer brincadeiras. Mas se for brincar com eles, cuidado para não ferir o ego leonino. Eles não gostam de pessoas fracas ou lentas. Não gostam de se sentir presos. E geralmente são imprevisíveis. Eles precisam também de um espaço só para eles. Virginianos são sensíveis, sentimentais. Eles querem ser ouvidos, notados, amados, ou podem acabar explodindo. Eles não gostam de joguinhos, e sim de coisas claras e sinceras. Diga a eles o que realmente quer. Eles não prendem suas emoções. Também são muito limpos e organizados. Perfeccionistas. Eles sabem cuidar muito bem das outras pessoas, mas acabam esquecendo de cuidar de si mesmos. São intuitivos, valorizam muito a intuição, são orgulhosos dos próprios trabalhos e conquistas. Apesar de bem introvertidos, eles precisam de um espaço organizado para colocarem as coisas ainda mais em ordem. Eles cobram muito de si mesmos, e precisam saber de você que você está lá para apoiá-los. Librianos são equilibrados, e querem manter a paz em tudo. Eles farão de tudo para ver a pessoa amada feliz, saudável e tranquila. Se tem brigas ou conflitos, eles fazem de tudo para resolver as coisas de forma racional. Podem ser um pouco indecisos, pois pensam muito em cada detalhe, mas persistem em sua decisão final. Eles podem ser estranhos, excêntricos, com gostos peculiares, mas não se deixe enganar. Eles geralmente dizem sim para tudo, e precisam de alguém que diga não por eles em algumas situações. Eles se assustam um pouco com compromissos, pois têm medo de desequilibrar a própria vida. Podem demorar um pouco para deixar você entrar na vida deles. Eles veem beleza em tudo no mundo, e têm tendências positivistas. Os escorpianos são incontroláveis. Eles são independentes, e fazem o que querem. Eles gostam de controlar as coisas, e serem livres. Eles se apaixonam intensamente, amam de forma intensa. Eles gostam de mistério, de brincar com a imaginação.
Também gostam de aprender e experimentar coisas novas. Eles não vão te trair, se você realmente os conquistar. Mas entenda, eles não precisam de ninguém. E se você está na vida deles é porque eles querem assim. Eles têm emoções fortes e são vingativos. Eles não perdoam os desleais. Sagitarianos sempre dizem o que pensam. Eles não guardam as coisas para eles mesmos. Eles gostam de poder falar abertamente sobre seus pensamentos e sentimentos com a pessoa amada. Eles são, também, muito ativos e agitados. Gostam de atividades, caminhadas, ações intensas. Em tudo na vida, eles dão tudo de si. Se eles não dão o melhor, é como se não tivessem nem tentado. Eles são bastante extrovertidos. Gostam de estar perto de pessoas constantemente. Carismáticos. Eles se sentem mal vivendo uma vida isolada. Eles são sedutores e charmosos. Suas características mais incríveis. Eles gostam de seduzir e conquistar aos poucos. Sempre que entram em um relacionamento, são incrivelmente comprometidos a ele. São sempre positivos e otimistas. E não abrem espaço para a negatividade. Além disso, eles gostam de ter pessoas positivas ao seu redor. Capricornianos têm padrões extremamente elevados, mas não em relação às coisas materiais. Eles se importam em ter pessoas íntegras, honestas e autênticas perto de si. O que importa para eles é o interior. Eles trabalham intensamente para alcançar seus objetivos e são muito dedicados ao trabalho. Eles não se distraem facilmente. Eles não gostam de jogos. Gostam de pessoas diretas e honestas. Eles gostam de uma boa competição, amistosas, que não os intimidem. Eles nunca vão ferir seus sentimentos de propósito. Gostam de forçar os outros e a si mesmo ao extremo, para aproveitarem e darem o melhor. Eles se comprometem aos relacionamentos e valorizam o amor na vida. Aquarianos tendem a viver no próprio mundo, e às vezes têm a cabeça nas nuvens. Eles pensam muito nas pequenas coisas. Eles podem parecer frios e distantes, mas na verdade não são. Eles são românticos, sentimentais e melosos. Eles querem um romance real e verdadeiro. Desejam um parceiro que os ajudem a evoluir. Mas eles não são muito bons em demonstrar afeto em público. Eles não têm tempo para conflitos, e procuram evitar brigas. Caso haja algum problema, deve ser apresentado de forma racional e confortável. Eles procuram melhorar como pessoas, e querem que seus parceiros o ajudem nisso. Mas não seja autoritário com eles. Eles prezam muito pela independência, e podem não te apoiar em tudo o que fazem. Você deve ser muito paciente com eles, porque eles não vão se apressar para desenvolver a relação. Piscianos amam novas experiências. Eles não gostam muito de ficar em casa. Nasceram para a aventura. Gostam de viajar, caminhos, experimentar coisas novas. Eles são um pouco sensíveis. Por isso não tente ser ousado ou franco demais com eles, pois eles podem se magoar. Eles também são sensitivos, e absorvem cada emoção das pessoas ao seu redor. Às vezes eles podem estar em um mundo de fantasias, no qual eles gostariam de viver. E eles nem sempre conseguem distinguir a diferença entre tais mundos. Eles não sabem lidar bem com conflitos. Você precisará acalmá-lo nesses momentos, ou quando estiver com raiva deles. E aí, bando de curiosos, gostou do vídeo? Tem vários outros vídeos de signo aqui no canal. Se você quiser dar uma olhadinha, vai estar aparecendo aí na tela. Então até a próxima. Eu fui. Tchau.